Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou falar aqui de uma forma bem rápida como que foi essa minha experiência com a paralisia de Bell. Eu vou tratar alguns tópicos como primeiros sintomas que eu tive, como foi o meu diagnóstico, como foi também a piora e depois a evolução, como foi meu tratamento também, e o que eu fiz, que acabou não me deixando com nenhuma sequela, como vocês podem ver. Se eu sorrir aqui, aparentemente está tudo simétrico. Eu acho que também é normal ter um pouquinho de diferença de um lado para o outro no rosto de todo mundo, mas se eu sorrir agora, acho que é um tanto difícil até dizer qual foi o rosto que teve a paralisia. No meu caso, qual lado, na verdade, né? No meu caso, foi o lado esquerdo. Então, daqui para cá foi que paralisou. Mas tá normal. Eu vou começar com os primeiros sintomas. Os primeiros sintomas começaram no dia 6 de junho de 2024, que no caso hoje eu estou gravando no dia 2 de fevereiro de 2025. Levei um tempo para gravar por preguiça mesmo, porque eu tinha outras prioridades, né, na minha vida e não dediquei tempo para gravar esse vídeo. Mas estou fazendo isso agora. Então, os primeiros sintomas começaram a surgir por volta do dia 4 ou 5 de junho. Eu comecei a sentir uma leve dormência na língua e eu fiquei até sem saber o que poderia ser aquilo. Suspeitei que fosse até a pasta de dente que eu tinha começado a usar, que era uma pasta para tratar a sensibilidade, né, dos dentes, que eu tinha acabado de comprar, uma pasta diferente da que eu utilizava, e até suspeitei que fosse aquilo, né? Então não dei muita importância para essa sensação de dormência. Não era bem uma dormência, era como se eu sentisse que a língua tivesse queimado, quando você perde um pouco o tato. Era isso que eu sentia. E quando foi no dia 5 de junho, estava mexendo no computador, eu senti que o meu olho esquerdo estava ardendo, mas eu não dei muita importância. Posteriormente eu percebi, né? Nos dias seguintes eu percebi que na verdade aquele olho já estava tendo dificuldade para fechar. E no dia 5, quando eu fui escovar os dentes, eu percebi que na hora de fazer o bochecho, a água estava escapando da minha boca. E eu pensei comigo, acho que eu não estou bem. E imaginei que fosse estresse, fui, fui dormir, pensando que se eu tivesse uma boa noite de sono, eu acordaria melhor. Só que no dia 6, eu já levantei, senti que meu rosto estava diferente e fui olhar no espelho. Foi quando eu percebi que estava tendo uma diferença de um lado para o outro. Tirei uma foto e falei com o meu irmão. Falei, eu não sei o que está acontecendo comigo, talvez eu esteja tendo um AVC, não sei. Mostrei para ele a diferença que estava tendo de um lado para o outro. Ele gravou um vídeo meu. Eu fui ver também posteriormente e nisso percebi que meu olho esquerdo não estava fechando quando eu piscava. E aí eu percebi que eu estava tendo a paralisia. Um pouco tempo depois, desses dias, eu comecei a sentir também uma dor no pescoço, que na parte de trás, do lado esquerdo, se não me engano. E também eu percebi que nos dias seguintes, minha situação foi só piorando. Até então que ocorreu no dia seguinte, no dia 7, eu já estava com o meu lado esquerdo completamente paralisado. Agora eu vou falar sobre o primeiro diagnóstico que eu tive. Então no dia 6 eu já fui, já acordei percebendo essa diferença, né, entre os lados. Fui para uma UPA, um atendimento público, né, de saúde. E antes de eu ir para lá, eu dei uma rápida pesquisada na internet. Eu vi que se tratava de uma paralisia de Bell e não de um AVC, pelos sintomas, né? Porque no AVC, a parte de cima do rosto normalmente não é afetada. É só a boca ou então os braços, pernas, coisas do tipo. Mas, nessa rápida pesquisa, eu vi que os sintomas poderiam durar de 4 a 6 meses, né, dependendo dos casos. E durante a consulta, o médico tratou assim com uma leviandade
que me levantou até suspeitas. Ele disse que isso era tranquilo, que coisa assim, de 2 semanas eu já estaria bem, que não precisava me preocupar com nada, que era super normal e não sei o quê. Porém, né, na pesquisa que eu fiz era bem o oposto. Eu via que realmente eu precisava ter uma atenção especial com aquilo, porque poderia gerar sequelas, pelo que eu havia pesquisado. E, sim, e durante essa consulta eu ficava perguntando pro médico, doutor, você tem certeza? Tem certeza que é só isso? Tem certeza que eu preciso fazer tratamento com fisioterapia? Coisa do tipo. Ele, não, fica tranquilo, vai ficar tudo certo. E ele só me receitou 20 miligramas de corticoide, que no caso foi prednisona, passou ibuprofeno e paracetamol para dor, e dispensou a fisioterapia, falou que não ia precisar fazer, e também não me deu nenhuma orientação, e nem passou um colírio sequer pro meu olho que não fechava. Então, eu fui descobrir o que fazer com o meu olho pesquisando pela internet, porque o médico clínico geral não deu orientação nenhuma, nem colírio passou, nada. Foi um atendimento péssimo que eu recebi na rede pública. Assim que eu tive esse primeiro diagnóstico, eu comecei a ver relatos na internet, comecei a pesquisar bastante sobre o assunto, virei quase um especialista e vi muitos comentários de pessoas falando que tinham paralisia há 1 ano, 2 anos, outros falavam que tinham há 10 anos e não haviam recuperado, ficaram com sequelas. Então, tudo isso começou a me gerar muita preocupação. E se você estiver passando por isso nesse momento, imagino também que você esteja desesperado, assim como eu estava nessa época. E conforme eu fui pesquisando muito, eu achei alguns especialistas na internet, vi vídeos no YouTube, encontrei perfis no Instagram, que expertos no assunto. Encontrei uma fisioterapeuta muito boa online, chamada Graziella Faelli. E eu mandei uma mensagem para ela na DM, né, falando o que estava acontecendo. Falei o medicamento que eu havia sido receitado e ela falou assim para mim, Alex, olha, eu não tenho competência nenhuma para te medicar, coisa do tipo, mas pela experiência que eu tenho, a sua dosagem está muito baixa. Está muito baixa. Eu recomendo que você procure um neurologista para que ele possa corrigir essa sua dosagem. E realmente estava muito baixa mesmo. Eu vou falar já já sobre como foi essa segunda consulta, mas antes disso, eu queria que você avisar para que você tome cuidado com o conteúdo que você vê na internet, porque assim que eu tive a paralisia, um dos primeiros vídeos que eu vi foi um tutorial de vídeos, um tutorial de exercícios para se fazer para tratar a paralisia de Bell. E o primeiro vídeo que eu vi ensinava a passar gelo no rosto, conforme a Graziella, que é especialista no assunto, e muitos outros fisioterapeutas que eu encontrei aqui são especialistas nessa área. Eles não recomendam de forma alguma passar gelo no rosto, que isso, na verdade, pode até piorar o quadro, piorar a sua melhora. Esse canal também da Graziella me ajudou muito a saber o que fazer com o meu olho que não fechava. Então, agradeço muito ao conteúdo dela, porque se eu dependesse do médico que me atendeu na UPA, poderia talvez até ter perdido a visão do olho, porque ele não me receitou nada, não me receitou um colírio, não me orientou como fechar o olho para dormir, nada, 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 nada. Então, o tratamento que eu tive com o olho, eu aprendi pela internet, pesquisando. E também eles recomendam não fazer terapia de choque, porque o músculo precisa de. Eu não vou saber ao certo explicar, né? Mas resumidamente, o músculo, para se mover, ele recebe impulsos elétricos do cérebro. Então, se uma fonte externa emite eletricidade para o músculo mover,
pode acabar piorando também a melhora do paciente, pelo que eu entendi. Depois eu tive meu segundo diagnóstico, porque de tanto eu pesquisar, eu percebi que o atendimento que eu tive pela primeira vez não tinha sido o ideal, longe disso, tinha sido péssimo, não havia sido, eu não recebi as orientações corretas, né? Então procurei um neurologista com urgência e só 6 dias depois, no dia 12, eu consegui uma consulta com um neuro daqui da cidade. E aí ele triplicou a dosagem que o clínico geral havia passado. Então, no meu caso, era para eu ter começado o tratamento com pelo menos 80 miligramas de corticoide. E o clínico geral havia me passado só 20. Mas assim, isso foi o meu caso, tá? Cada paciente deve passar por um especialista para que ele receite a quantidade ideal de medicamento baseado na situação da paralisia, né? Então, no meu caso, foi essa quantidade, mas para você que está assistindo pode ser uma quantidade diferente, talvez menor, tá? Então, o que eu estou falando é apenas a minha experiência. E esse neuro, ele falou que eu precisaria sim de um tratamento com fisioterapeuta ou com fonoaudióloga para estimular o retorno dos movimentos do rosto, coisa que o clínico geral não havia feito. Então, com isso, eu queria falar com vocês da importância de vocês procurarem outros médicos, caso vocês não estejam satisfeitos com o atendimento que vocês receberam. Eu vi alguns relatos, né, pela internet de pessoas que falaram que passou por uma consulta, e aí o médico encaminhou para fisioterapia, só que foi fazer pelo SUS, então demorou cerca de 6 meses para iniciar o tratamento da fisioterapia, e quando iniciou, a fisioterapeuta falou para cliente, para paciente, seu rosto já, infelizmente, já se acostumou com essa assimetria, e o tratamento que a gente pode fazer agora é para tentar amenizar essa diferença de um lado para o outro. Só que a cicatriz, a sequela, vai ficar ali para sempre, porque demorou muito para iniciar o tratamento. Então, eu sei que é difícil, nem todo mundo tem condições de pagar um tratamento. Eu não tinha, então, na época, o meu namorado me ajudou a pagar metade do valor da consulta, que foi caríssima, porque era uma consulta assim de emergência. Tive que tirar dinheiro de onde eu não podia para poder pagar as sessões de fisioterapia, sessões que eu tive com a fonoaudióloga para poder tratar. Então é difícil, mas eu pensava sempre que era o meu rosto, né? E o rosto a gente não consegue esconder, é o nosso cartão postal, né? Então o rosto afeta diretamente a nossa autoestima. Então, por mais que eu não tivesse dinheiro na época, eu tive que dar um jeito para conseguir pagar, porque eu pensava que era pro meu bem, pra minha saúde. E agora eu vou falar como foi o tratamento. Eu consegui encontrar aqui na minha cidade, de Presidente Prudente, uma fonoaudióloga que ela tinha uma especialização nessa parte de paralisia de Bell, para minha sorte, né? O nome dela é Susan de Fátima Giolo. Maravilhosa. Ela fez 9 sessões comigo e me deu alta. E como vocês podem ver, deu certo para mim, né? Eu não fiquei com sequelas. Então, como vocês sabem, que eu já falei antes, no dia 6 comecei a ter os primeiros sintomas evidentes, que eu tive aí uma diferença de um lado para o outro. Tive também, eu gravei um vídeo. Vai, tô piscando já. Pisca devagar. E aí no dia seguinte, meu quadro foi piorando. No dia 7 eu não conseguia fechar o olho, não conseguia mais mexer a boca, nem a sobrancelha, nada. No dia 10 também fui só piorando. Gente, do dia 6 pra frente foi só piora. Foi só piorando, piorando. E é normal, tá? Nos primeiros dias, nas primeiras semanas, só piorar, não ter
progresso nenhum, tá? A paralisia de Bell, ela tem esse processo que primeiro piora, e piora muito, fica muito ruim, para depois de um bom tempo começar a ter leves melhoras lentamente e melhorando. Então tem aqui um vídeo do dia 10, que vocês podem ver que eu não conseguia mexer nada do lado esquerdo. Era horrível também para comer, porque eu me mordia, enfim, era péssimo. Não conseguia piscar também. E no dia 10 foi quando eu tive minha primeira sessão com a fonoaudióloga. No dia 11 eu tive mais uma sessão. Eu tirei uma foto que pode ser que não aparente, mas eu não conseguia mover nada do lado esquerdo. No dia 12, tem mais fotos aqui. Tem mais fotos do dia 11. E por mais difícil que seja lidar com a paralisia, eu estava tentando levar com bom humor. Não era fácil. Tinha dias que eu só queria desabar mesmo. Mas peguei essas fotos, essas várias fotos que eu tirei, fiz figurinha no WhatsApp para tentar descontrair, mas assim, eu não tava bem e eu entendo se você não estiver bem no momento também, porque é desesperador. Tive que tirar a barba para poder fazer o tratamento, porque a fonoaudióloga ela aplicava sessões de laser, de calor, no meu rosto, e massagens também para estimular o movimento. E também ela trabalhava com umas fitas adesivas, umas faixas para grudar no rosto, que eu vou mostrar mais para frente também. Ela fez um comparativo no dia 12, na minha terceira sessão, de como que eu cheguei lá e como que eu estava. Particularmente não tem diferença alguma, mas ela, enfim, fez essa comparação. E aí eu já estava recebendo o tratamento com as faixas também. No dia 23, eu fiquei um período sem tirar foto, mas no dia 23 eu comecei a notar uma leve melhora, porque antes disso nada mudava, não tinha progresso algum. No dia 23, então eu percebi uma leve movimentação no lado esquerdo. No dia 24 eu percebi que meu sorriso estava começando a voltar, mas ainda não conseguia sorrir muito. No dia 25 eu gravei um vídeo. Ó, eu tô tendo mais movimento agora, né? Antes eu não conseguia fazer isso aqui pra baixo, agora consigo. Esse aqui também não ia de nenhum. A sobrancelha tá levantando um pouco mais. Esse aqui é o lado afetado, pra ficar mais claro. Tá melhorando. No dia 27, um pouco melhor também, já começando a ter um sorriso mais perto do que era antes, tendo mais movimentos também do lado afetado. Dia 28, mais uma foto com faixas e, como vocês podem ver, eu tinha até uma faixa no olho para conseguir ajudar a piscar, porque nessa era, embora eu já estava conseguindo sorrir um pouquinho melhor, o olho ainda não fechava por completo sozinho. Então essa faixa ajudava a piscar. E a minha fono falou que o olho realmente era o que mais demorava para se recuperar. No dia 30 foi quando eu comecei já a me sentir um pouco melhor. Tava na Fejuca, tirei algumas fotinhas, conseguia já sorrir, mas dá pra ver que ainda tem uma diferença de um lado pro outro. Tirei uma foto também no dia 30 que até postei no meu Instagram, que era o retorno do meu sorriso, né? Finalmente estava podendo sorrir novamente e já estava sendo um grande alívio para mim. No dia 3, mais uma foto. Agora só precisava da faixa no olho para poder piscar, mas o restante do rosto já estava voltando ao normal. Como vocês podem ver, o lado que está com a faixa é o lado que paralisou, obviamente, né? Eu já estava conseguindo sorrir. No dia 5, a minha fonoaudióloga ela fez mais um comparativo
como eu cheguei lá e como eu estava no dia 5. E no dia 12 eu recebi a alta oficial da minha fono. Então, ao todo foram 9 sessões. Eu não vou lembrar exatamente todas as datas, né? E nem todas eu acabei tirando foto, porque sentia às vezes que não tinha melhora. Mas teve, né? E depois de 9 sessões, no dia 12/7. Ou seja, a paralisia iniciou no dia 6 de junho. E no dia 12 do mês seguinte, eu fui ter alta da fono. Meu rosto ainda não estava 100% recuperado, né, quando eu tive alta, porém ela falou que daqui para frente ele já ia se recuperar sozinho, que o trabalho dela já estava concluído. No dia 17 tirei algumas fotos que eu vou mostrar aqui para vocês, que tirei algumas fotos no dia 12, que dá para ver que meu rosto já está bem mais próximo da normalidade. Dá para ver uma leve diferençazinha de um lado para o outro, mas nada muito expressivo. E eu tenho uma foto do dia 21 que pode-se dizer que eu já tinha recuperado meu sorriso 100%. Bom, então esse foi meu relato, como foi a minha experiência com a paralisia de Bell. Não fiquei com sequelas, para minha sorte. Eu acho que isso se deve porque eu procurei atendimento médico quanto antes. Não me contentei com o primeiro diagnóstico que eu tive. Se eu ficasse confiante nele, tenho certeza que eu ia ter algum problema com o meu olho que não fechava. Com certeza eu ia ter algum tipo de sequela porque eu não ia procurar um tratamento com fisioterapeuta, com fono. Então, o meu recado para vocês é que vocês procurem diferentes médicos, procurem se cuidar mesmo, porque às vezes o médico está ali só para cumprir carga horária, porque sabe que o salário vai cair no bolso dele e não tá nem aí pra gente. Então, não, não se prenda apenas a um primeiro diagnóstico. Tá? Procure médicos diferentes, se possível, procure um especialista, um neurologista, mas não deixe para depois, porque senão você pode acabar se arrependendo. Se você está passando por isso agora, eu não vou falar para você ter calma, né? Porque eu acho que foi o que eu mais ouvi quando eu estava passando por essa situação, que precisava ter calma, que o que eu podia fazer eu já estava fazendo, mas a gente sempre pode fazer mais, né? Então, eu procurei formas diferentes de me cuidar, né? Não me contentei com o primeiro tratamento que eu tive, fui atrás mesmo, pesquisei muito. Então, se você está passando por isso e acha que não teve um atendimento ideal, procure especialistas, sabe? Tem pessoas também que podem atender pela internet, que podem te ajudar, mas não se prenda a um diagnóstico que você acha que não foi bom. Não espere também muito tempo para começar a tratar. Eu acho que a paralisia, o quanto antes você começar a se cuidar, maiores são as suas chances de se recuperar. Tem pacientes que acabam, infelizmente, tendo sequelas, né? Mas cada paciente tem uma recuperação diferente. Mas eu acho que é muito importante você tentar cuidar logo de início para aumentar as suas chances de melhora. Bom, essa então foi a minha história. Eu imagino que você que está assistindo isso está passando por uma paralisia de Bell ou conhece alguém que está passando por isso. Se você acha que esse vídeo foi útil para você, manda, ou se você acha que esse vídeo foi útil para você ou que pode ser útil para alguém, mande para essa pessoa. E eu espero de coração que vocês melhorem e que fiquem bem na medida do possível. Um abraço.